Vamos abrir mais uma vez o livro de Atos, mais uma vez o capítulo 13. Estamos caminhando para o final da série Ame a Sua Igreja. 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja. Com base no livro Ame a Sua Igreja, do Tony Merida. E hoje será a 19ª mensagem. Atos 13, versículos 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela palavra do Senhor, pelo texto sagrado e pela bênção de podermos agora, Senhor, fundamentar a palavra, a mensagem desta manhã sobre as Escrituras. Que o Senhor possa, ó Deus, ser glorificado e que o teu povo seja edificado, abençoado em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Alguns domingos nós estamos falando sobre a igreja de Antioquia e temos enfatizado que esta igreja de Antioquia é, sem dúvida, um exemplo de igreja missional. O escritor Ed Stetzer diz que plantar uma igreja missional significa plantar uma igreja que faz parte da cultura que você quer alcançar. Missional é a postura, a forma que, estando na igreja, nos aproximamos das pessoas numa cultura. Uma igreja missional procura estudar, procura entender os grupos que integram o campo missionário à sua volta, ao seu redor, e faz ajustes e adapta o seu enfoque do Evangelho quando necessário, mas permanecendo fiel ao Evangelho. Mas a palavra encarnacional, ela descreve o que acontece de fato. Assim como Cristo veio para viver entre nós, nós vivemos com as pessoas à nossa volta. Em muitos aspectos, nós somos parecidos com elas, somos como elas. No entanto, nós somos mudados, nós somos transformados e, por causa disso, nós buscamos mudar e transformar. Ser encarnacional em relação à plantação de igrejas é um conceito que chama a atenção para a importância dos relacionamentos na plantação
eficaz de igrejas. Não se trata de estabelecer um local para os cultos. Trata-se, antes de tudo, de estabelecer um ponto de partida para o encontro. A boa plantação de igreja depende de bons relacionamentos. A gente tem enfatizado isso. Quando começamos a falar da igreja de Antioquia, nós destacamos que os judeus cristãos, eles foram, por causa da dispersão startada após a morte de Estevão, eles foram dispersos e foram para o Chipre, foram para a Cirene, foram para Antioquia, foram em várias direções, saindo de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, da região onde eles estavam, e eles começam a compartilhar o evangelho com outros judeus como eles. Eles procuram aqueles com quem eles têm afinidade. Eles procuram aqueles com quem eles negociam. Pessoas que estavam relacionados com o trabalho deles. Mas alguns ousam, vão além e começam a compartilhar o evangelho com gentios também, não só com outros judeus, mas com as pessoas de outras nacionalidades, mas também partindo de algum tipo de relacionamento que eles tinham com aquelas pessoas. Então é importante nós usarmos isso, é importante quando a gente pensa em plantação de igreja, é importante que a gente tenha como ponto de partida os nossos relacionamentos. Convide um vizinho, alguém que a gente conhece, convide um colega que de repente torce para o mesmo time de futebol. A gente estabelece algum ponto de afinidade. Alguma coisa que a gente sabe daquela pessoa, uma luta que ela está passando e de repente a gente viveu algo parecido, uma enfermidade, uma perda. Então a gente estabelece contato e a gente começa a conversar, a gente inicia um relacionamento e a oportunidade para compartilhar o evangelho, ela certamente haverá de surgir. Então, a boa plantação de igreja depende de bons relacionamentos, mas depende também de uma teologia sólida. Ser relevante para a cultura nunca deve colidir com o poder do evangelho. Atualmente, a teologia está sendo diluída, a teologia está sendo repensada ou fragmentada, infelizmente. Em nome do pensamento missional, algumas pessoas e igrejas estão abandonando conteúdos teológicos básicos. Estão negociando pontos fundamentais da fé cristã, diluindo, portanto, o evangelho para tentar incluir pessoas. Isso é anátema, isso não tem de ser feito. A boa plantação de igreja depende de bons relacionamentos, mas depende do evangelho genuíno, da pregação do evangelho genuíno, da fidelidade ao evangelho. Portanto, depende de uma teologia sólida. Nós, pastores aqui do Jardim Alvorada, nós queremos que essa igreja seja uma igreja missional, uma igreja que procura entender as dores da comunidade, as necessidades da comunidade, das pessoas, do ambiente em nossa volta, adaptando a abordagem, a maneira como chegamos até elas. Nós queremos que essa igreja seja uma igreja encarnacional, uma igreja que busca se relacionar com as pessoas que quer alcançar, mas também não abrimos mão que esta seja
uma igreja bem-sucedida, cuja base de sustentação seja uma teologia biblicamente fundamentada. Não negociamos o Evangelho. E isto será o nosso objetivo também a respeito das igrejas que nós plantarmos. Nós vamos olhar para o texto e vamos ver o que podemos aprender a partir da narrativa, a partir da descrição que a Bíblia traz da igreja de Antioquia enviando missionários. Texto que nós lemos, Atos 13, 1 a 3. Nós vemos que esta igreja ela tem ali os ministérios de Cristo presentes, né? Temos pelo menos aí, temos os apóstolos, temos profetas, temos mestres nesta igreja. E enquanto eles estavam adorando, nós já falamos a respeito da diversidade desta igreja, tá bom? Já falamos lá de cada um desses aí, de Barnabé, de onde ele era, né? Natural de Chipre. Falamos de Simeão, chamado Níger, que significa negro. Falamos de Lúcio, que era de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes. Já falamos a respeito deles. Mas eles, essa igreja, essa congregação, enquanto estavam adorando o Senhor e estavam servindo, né, jejuando, o Espírito Santo falou com eles, o Espírito Santo disse algo que eles deveriam fazer ao separarem Barnabé e Saulo para o ministério, para a obra missional. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Igreja que não envia atrofia, irmãos. Normalmente as igrejas que preparam e enviam missionários e plantadores de igreja são igrejas mais dinâmicas, são igrejas mais pujantes, mais vivazes, fervorosas. E uma das razões disso é que os atos de enviar missionário e plantar igrejas fazem com que a missão esteja sempre viva na mente dos membros da igreja missional. A igreja de Antioquia é um exemplo de igreja missional, de igreja pujante, né? De igreja dinâmica, fervorosa, adorando o Senhor, jejuando, né, praticando a piedade e, enquanto isso, ouvindo Deus falar e obedecendo, né, e buscando obedecer a voz de Deus através da fala do Espírito Santo. Como nós temos dito aí, temos falado ao longo dessa série Ame a Sua Igreja, até esse momento no livro de Atos, o Evangelho se limitava às regiões da Palestina e da Síria. A igreja de Antioquia já tinha proclamado o Evangelho, ou pregado o Evangelho aos gentios, das proximidades ali, da região deles, com a participação de Barnabé e de Saulo. A gente passou por isso, já falamos nesse texto em Atos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Mas tudo isso mudou quando a igreja começou a adorar, começou a servir ao Senhor, quando a igreja começou a praticar as disciplinas espirituais e orando e jejuando, ouvindo a voz do Espírito Santo. E então Deus começa a falar. Agora então o Espírito Santo levou a igreja de Antioquia a enviar para uma missão mais ampla, muito além das fronteiras da Síria. Separem agora Barnabé e Saulo. E a partir desse momento, esses crentes dessa igreja de Antioquia, esses crentes em união, eles separaram ou comissionaram Barnabé e Saulo, que vai ter o seu nome mudado para Paulo, para enviá-los. As viagens missionárias de Saulo ou de Paulo, meus irmãos,
elas começam com o chamado e a capacitação do Espírito Santo. Ele já tinha recebido imposição de mãos através de Ananias, quando ele ficou cego lá naquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e Deus manda Ananias ir onde ele estava, deu o endereço certinho lá pelo GPS, pelo Google Maps da época, vai lá, ele vai estar esperando por você. E Ananias vai lá e impõe as mãos sobre ele, mesmo com medo, mas vai. Então Deus já tinha mandado alguém impor as mãos sobre Saulo, e agora de novo, ele recebe confirmação ali do seu chamado e da capacitação que o Espírito Santo estava dando. O Espírito Santo nos chama, meus irmãos, pelo Evangelho e nos enriquece, ele nos capacita, ele nos ilumina com os seus dons. De modo especial, os dons de ensinar e pregar a palavra de Deus, os quais nós usamos para servir ao Senhor e para benefício das pessoas. Os dons espirituais visam a edificação do outro, e a gente pode aprofundar isso na leitura do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala a respeito dos dons espirituais e do propósito, da finalidade dos dons espirituais. Então aqui, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, eles começam o chamado, eles começam tendo o chamado e a confirmação e a capacitação do Espírito Santo. Quando o assunto é o envio de missionários, é importante nós percebermos o modelo adotado pela igreja do primeiro século, que prevaleceu por muitos anos, que é esse modelo em que a igreja confirma o chamado missionário e envia pessoas e provê o auxílio para aquelas pessoas enviadas. O modelo do individualismo, em que pessoas agem como lobos solitários, não aparece em Atos dos Apóstolos. Pessoas que sentem na telha, eu vou para o campo, e se enviam. Esse modelo de lobos solitários fazendo missões não aparece em Atos dos Apóstolos. Portanto, o modelo de Antioquia, em que missionários são guiados pelo Espírito, confirmados pela imposição de mãos, enviados e mantidos pela igreja. Esse é o modelo que a igreja vem reproduzindo e que deve ser reproduzido ao longo da história. Mas comissionar pessoas nunca é uma tarefa fácil. Você se lembra de Barnabé? Lembra-se da pessoa, de quem é Barnabé? Uma qualidade que nós encontramos na Bíblia sobre Barnabé. Está rouca, irmã Clarice? Traduz aí que eu não estou entendendo o ouvido que ela está falando, não, Vilma. Doador? Doador, generosidade, né? Um homem generoso. A gente encontra isso em Atos dos Apóstolos, mostrando, sustentando que Barnabé é um homem generoso. Encontramos? Aonde nós encontramos? Estou dando tchau para vocês, não. Lá em Atos, no capítulo 4, nós encontramos falando que Barnabé, ele é um daqueles que doam, que fazem doação. Ele vende uma propriedade e ele traz os recursos e entrega aos apóstolos. Ele é um homem generoso, ele é um líder da igreja, mas ele também contribui, porque ele ama o Senhor, ele ama a obra de Deus. Pastores também dizimam, pastores também ofertam, pastores ofertam para missões. Porque nós somos também ovelhas, nós também somos
parte da obra de Deus, né? Não somos um apêndice, não somos uma coisa separada, uma coisa divorciada do corpo. Nós também participamos, e Barnabé é esse homem generoso, mas ele era um homem sem a presença do Espírito. Não? Aparece que ele é um homem cheio do Espírito? Aparece na Bíblia? Ele é um homem cheio do Espírito Santo, e que mais? Cheio de que mais? Cheio do Espírito Santo e de fé. Ele tem um nome, o nome dele era José, também chamado Barnabé, natural de Chipre, e chamado de filho da consolação, ou filho do encorajamento, né? José da consolação, ou filho da consolação, ou do encorajamento. Um homem bom, um homem generoso, um homem piedoso. E Paulo? Quem é Paulo? É apenas, não é um homem latino-americano, apenas um homem que Jesus chamou e escolheu para ser o grande pregador do Evangelho para o mundo. Só isso. Aquele que Deus escolheu, aquele que Jesus separou para ser o apóstolo que levaria o Evangelho para as outras nações e que de lambuja se tornaria o maior teólogo da história da igreja. O maior escritor da Bíblia, do Novo Testamento, é o que mais escreveu. Consegue imaginar? Os crentes daquela igreja de Antioquia, como eles estavam se sentindo? Poxa, vai mandar Barnabé e Saulo, estão aqui com a gente desde o início, gastaram um ano ensinando a gente, investindo no conhecimento bíblico, no aprofundamento, e agora eles vão embora. Eles estavam enviando Barnabé e Saulo para o mundo, estavam enviando Barnabé e Saulo para cumprir a vontade do Senhor. E essa foi uma decisão que custou sacrifício, essa foi uma decisão que custou fé, uma decisão de uma igreja madura, uma decisão de uma igreja adulta, de uma igreja temente a Deus, de uma igreja obediente, de uma igreja fiel. Mas eles decidiram obedecer à voz do Espírito Santo, e se o Espírito Santo falou, separem agora para mim Barnabé e Saulo, eles fizeram isso, impuseram as mãos sobre eles, e eles partiram, eles foram. Igrejas missionárias, meus irmãos, até o dia de hoje, enviam seus melhores para missões. E ao fazer isso, esses irmãos, essas igrejas, esses grupos plantadores de igrejas, eles devem se lembrar do fato de que Deus também não poupou o seu melhor. Deus enviou o seu melhor para nós. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, em missão. O Deus que nós conhecemos é também um Deus missionário. O Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário. O Filho também é um missionário. O Espírito Santo também é missionário. Quando o Filho voltou para o Pai, ele falou, agora vai, Espírito. Então, meus irmãos, nós refletimos a natureza do nosso Deus e nós seguimos os passos do nosso Salvador. Quer seja enviando, quer sendo enviados. Nós estamos seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o dia que esta igreja enviar os pastores para outro lugar, a igreja vai celebrar, a igreja vai ser grata a Deus, não é verdade? Amém?
Amém. Então, é isso. À medida que a história de Atos se desenrola a partir dos eventos de Antioquia, nós podemos ver a dinâmica do evangelismo constante e da plantação de igreja. E o texto segue. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Depois chegaram a Salamina e vão pelo mundo, por algumas partes do mundo, pregando o Evangelho. Então nós vamos ver, à medida que a narrativa se desenvolve, se desenrola, nós vamos ver a dinâmica do evangelismo e da plantação de igreja. A plantação da igreja de Antioquia teve um longo alcance, plantando mais congregações. E nós precisamos, meus irmãos, de igrejas que repliquem essa paixão missional, de igrejas que tenham essa vocação, que se sintam chamadas para plantar igrejas. Mas você sabia que há pessoas que resistem à ideia de que precisemos plantar igrejas? Há pessoas que perguntam, mas para que plantar igrejas? Tem tanta igreja já. Para que plantar mais uma igreja? Eu espero que você não seja uma dessas que dizem que já temos igrejas demais. Temos botequins demais, irmãos. Igrejas a gente precisa de mais. Por quê? Devemos continuar plantando igrejas. Há algumas razões para isso. Primeiro, nós plantamos igrejas porque isso é da vontade de Deus. Sempre fez parte do propósito de Deus ter um povo para si. E isso não é uma ideia do Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus revela o seu desejo de ter um povo seu, exclusivamente seu. E Ele demonstra isso quando Ele separa Israel para fazer de Israel a nação através da qual Ele tornaria a sua lei conhecida das outras nações. Deus escolhe, Deus separa Israel para ser o seu povo. Então, desde sempre, Deus manifestou o seu desejo ou revelou o seu propósito de reunir um povo para si. Não são apenas indivíduos isolados que vão para o céu. Deus tem um povo. E esse povo não é só a nova vida, a cristã nova vida do Jardim Alvorada. Esse povo reúne nós e os irmãos da PIB do Jardim Alvorada, da Assembleia de Deus do Jardim Alvorada, da Universal, das comunidades, Quadrangular, todas as igrejas que você possa conhecer e lembrar-se do nome aqui do Jardim Alvorada. Mas não só do Jardim Alvorada, de todos os bairros, Jardim Canaã, Jardim Ouro Preto, Ouro Fino, Ouro Verde, todos os ouros que tem por aí. Não é verdade? Atos, avance um pouquinho aí para a direita até o capítulo 18. Uma palavra que o Senhor deu para o apóstolo Paulo, que confirma isso que eu estou dizendo para os irmãos, que Deus tem um propósito de ter um povo seu, de reunir um povo para ser seu, exclusivamente seu. Atos 18, versículos 9 e 10, a narrativa fala de Paulo em Corinto, versículos 9 e 10. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho o quê? Tenho muito povo nesta cidade.
Eu lembro que quando eu fui para Cabo Frio, eu preguei nesse texto. Coragem, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Deus tem povo, tinha povo em Corinto, Deus tinha povo em Roma, Deus tinha povo em Filipos, Deus tinha povo em Éfeso, Deus tinha povo em cada cidade daquela região ali, para onde o evangelho se espalhou, como ele tinha povo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deus está reunindo ao longo da história um povo para si, um povo que lhe pertença, um povo que tem a identificação com o qual Cristo se identificou, morrendo na cruz por esse povo, meus irmãos. Então, faz parte da vontade de Deus ter um povo para si. Quando planta uma igreja, um grupo está fazendo mais do que simplesmente começar uma reunião em uma casa, ou em uma garagem, ou num salão. Mas esse grupo está antecipando o destino da história. O grande ajuntamento diversificado e global do povo que Deus reuniu para si. Deus está, ao longo do tempo, ao longo da história, Deus está reunindo um povo seu em toda a terra, meus irmãos, um povo que lhe pertence. Segundo, plantamos igrejas porque isso é uma implicação da grande comissão. Ainda que seja verdade que não existe uma ordem explícita do tipo plante igrejas. Não encontramos essa ordenança, não encontramos essa ordem na Bíblia, plante igrejas. Mas Jesus nos chamou para fazermos discípulos de todas as nações, não é verdade? Conhece lá Mateus 18, versículos 18 a 20? Ide por todo o mundo, pregando o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do mundo. Como se chama esse processo de discipular as pessoas, batizando-as e instruindo-as a guardar todas as coisas? Isso não poderia ser chamado de integração de novos crentes na vida da igreja? Volte as páginas, por favor, até o capítulo 2 de Atos. É o desfecho aqui da narrativa, daquilo que aconteceu após a pregação de Pedro. Pedro pregou, milhares de pessoas se converteram, 3.000 batizados, maior batismo da história da igreja em uma única vez. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É Liliane que está ali? Tudo bem? Bom dia. Quase 3.000 pessoas, meus irmãos, batizadas. Após a pregação do apóstolo Pedro, em que muita gente se rendeu a Cristo, muita gente se converteu. E logo em seguida, esses novos convertidos fizeram o quê? Eles se reuniram para adorar e serem instruídos nos ensinamentos de Jesus, entre outras coisas. Versículos 42 a 47,
Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, ainda tinham oportunidade de manifestar sua generosidade, de manifestar o cuidado para com as outras pessoas. E não havia necessitados, não porque não houvesse necessidade, mas porque as pessoas faziam suas doações, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. À medida que surgia uma necessidade, havia uma ação de generosidade, de compartilhamento, e então as necessidades eram supridas. Então, meus irmãos, a instrução dos recém-batizados, ela ocorre em primeiro lugar na igreja local. Portanto, nós podemos defender que a grande comissão, ela aponta para o conceito de plantação de igreja, não no sentido de sair, procurar e alugar um local, mas no sentido de identificar os novos convertidos pelo batismo e instruir os cristãos na palavra do Senhor. Terceiro, eu já vou terminar, tenha paciência mais um pouquinho. A igreja do Novo Testamento era, em grande medida, um conjunto de plantação de igrejas. Atos dos Apóstolos nos conta que novas igrejas surgiam exponencialmente, e as epístolas nos mostram como os apóstolos as lideraram, como os apóstolos instruíram os cristãos daquelas igrejas que foram plantadas. Ao lermos as epístolas e nos perguntarmos como essas igrejas começaram, é possível traçar a origem de muitas delas a partir do livro de Atos. Quer ver como começou a igreja de Corinto? Lê Atos. Quer ver como nasceu a igreja de Éfeso? Vamos encontrar aqui na história o ponto de partida, o início dessas igrejas. Quem se dedicou, quem plantou, ou quem passava por ali e apenas deu uma contribuição, não foi o fundador, mas pregou, mas contribuiu. Logo, meus irmãos, a plantação de igrejas é a água que jorra da fonte das Escrituras, e nós podemos beber dela. Finalmente, a metodologia do ministério de Paulo consistia basicamente em plantar igrejas urbanas. Vez após vez, nós lemos a respeito de igrejas sendo estabelecidas em cidades importantes, em cidades influentes, presbíteros sendo ordenados e novas instruções sendo dadas a essas novas congregações. Por favor, Atos 14. A partir do versículo 21, veja o que diz a Escritura. Está falando de Paulo e Barnabé. Paulo teve uma experiência de apedrejamento aqui, no texto anterior a esse. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Derbe, para onde ele tinha seguido com Barnabé, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fazendo o quê? Fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja, o quê? A eleição de presbíteros,
Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Esse era o trabalho, esse era o processo. Evangelizava, pregava o evangelho e pessoas se convertiam. Então, eles iam definindo nesses lugares, depois de evangelizar, eles iam estabelecendo novas igrejas, colocando ali líderes, colocando ali presbíteros, para dar continuidade ao trabalho. Paulo vai nos dizer em Romanos, está em Romanos 15, 20, que ele queria pregar o evangelho não onde Cristo for anunciado. Depois de evangelizar, então, estabelecia novas igrejas. Após estabelecer igrejas nessas grandes cidades com a sã doutrina e ordenar presbíteros qualificados, o apóstolo então seguia sua jornada. E no versículo 23 do capítulo 15 de Romanos, ele diz: agora não tendo já campo de atividades nestas regiões. Isso não significa que Paulo estivesse dizendo que, olha, ganhei todo mundo para Jesus nessa região, não restou nenhuma pessoa sem ser convertida. Não é disso que ele está falando. As atividades acabaram naquela região para Paulo, não porque ele evangelizou por completo, não porque ele ganhou todo mundo para Cristo, mas porque ele equipou crentes em novas igrejas nas principais cidades daquelas regiões. A ideia então era que essas igrejas espalhariam o evangelho pela vizinhança. E como que eles fariam isso? De que maneira que isso aconteceria? Eu sou um discípulo e eu faço outro discípulo, e o discípulo que eu fizer eu o ensino a fazer outro discípulo, e discípulos fazem novos discípulos. Nós não recebemos o evangelho para guardá-lo a 7 chaves e escondê-lo conosco. Esse vai para o túmulo comigo. Nós recebemos o evangelho, meus irmãos, e recebemos uma ordem de passá-lo adiante. Nós devemos compartilhar a palavra que salva para outras pessoas. Portanto, nós devemos pregar o evangelho. Nós devemos plantar novas igrejas. Eu me preparo para terminar. Há razões bíblicas, meus irmãos, para nós plantarmos novas igrejas. Mas há considerações práticas também. E uma delas está no fato de que, na maioria das cidades, as pessoas estão se mudando cada vez mais para os centros urbanos. É verdade que tem pessoas querendo, eu quero uma casinha branca de varanda num lugar de mato verde para plantar e para colher. Tem gente querendo se aposentar, pegar o boné e o dinheiro da conta e ir para a roça, e morar no interior, num lugar mais tranquilinho. Mas a maioria das pessoas ainda está fazendo o caminho inverso, está saindo do interior, das regiões interioranas, e estão se mudando para os grandes centros. Portanto, nós precisamos de mais igrejas nesses locais. Pode parecer pouquinho, mas tem muita gente, até por conta de problemas de violência, de problemas de segurança, tem muita gente migrando do interior aqui, vindo do 32, do Dom Bosco, de Cabo Sul, se mudando para aqui, mais para perto do centro. Então precisamos de mais igrejas nos centros urbanos. E essa é uma consideração prática. Temos dito tudo isso, meus irmãos, para reforçar, para dizer que o membro de igreja, ele tem de se comprometer com o comissionamento. Todo membro de igreja local, ele tem de se comprometer com o comissionamento, orando.
orando pela evangelização, orando para que a igreja cumpra a missão, mas também sendo um missionário, sendo um evangelista, orando, ofertando. Nós ofertamos muito pouco para missões. Gastamos muito mais no Burger King do que ofertamos para missões. Às vezes, pagamos R$30 num hambúrguer e oferecemos R$1 na oferta missionária, R$1 para dividir para 5 missionários, para ajudá-los a trabalhar no sertão brasileiro, lá em Juazeiro do Norte, ou em Caruaru, ou em Garanhuns, ou no Nepal, no Butão, na Índia, em Bangladesh, R$1. Hambúrgueres valem mais do que vidas para nós. Eu não tenho nada contra hambúrguer, de vez em quando eu como, principalmente se for hambúrguer artesanal. A mensagem não é contra hambúrgueres, é a favor de missões. Então, meus irmãos, cada membro de igreja tem de se comprometer com o comissionamento, orando, ofertando, ajudando a enviar pessoas, ajudando a manter grupos de plantadores para iniciarem novas comunidades que vão espalhar a luz do Evangelho pelo mundo, para o bem da criação e para a glória de Deus. Essa é uma missão que requer sacrifícios. Plantar igrejas exige sacrifício. Ser um missionário requer sacrifício. Sustentar um missionário requer sacrifícios. Exige sacrifício tanto do enviado quanto daquele que envia, mas que é uma missão mais do que digna desses sacrifícios. E é uma missão a qual todo membro de igreja foi chamado. Eu fui chamado, você também foi chamada, você também foi chamado, amém?